galera, eu sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e você conhece uma capa da revista Veja de 1989 que meio que decretava a morte do Cazuza mesmo com ele estando vivo no momento? Coisa que fez ele passar mal, ficar internado em um hospital, o pai dele tentar assassinar um repórter, vender muitos exemplares, mas ao mesmo tempo causar revolta em parte da população, com uma jornalista se demitindo do emprego e gerando aí uma espécie de protesto do próprio Cazuza contra a revista. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. No ano de 1989 já fazia alguns anos que o Cazuza era um astro da música brasileira. Ele tinha surgido mais pro começo da década, em 1981, junto com a banda Barão Vermelho, que conseguiu já ter algum destaque com a mídia logo com seu primeiro disco, que foi o Barão Vermelho, lançado em 1982 e que foi muito bem recebido pela crítica, apesar de não ter vendido aí tanto assim naquele momento. Mas já chamando bastante atenção por conta das letras de suas músicas, que em sua maior parte tinha sido escrito pelo vocalista da banda, o Cazuza. Alguns exemplos de músicas que estavam nesse disco eram Bilhetinho Azul, Ponto Fraco, Down em Mim e Todo o Amor que Houver Nessa Vida. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nesta vida. Em 1983 eles lançaram um segundo disco que também não vendeu tanto assim, apesar de ter vendido o dobro do anterior. Mas é nesse momento que o Cazuza começa a ser mais reconhecido por conta da qualidade de suas letras, com o Caetano Veloso chegando até mesmo a declarar aí em um show que ele fazia lá no Canecão que o Cazuza era o maior poeta da geração e criticou as rádios por não tocar mais músicas do Barão Vermelho naquele momento. Mas é logo com o terceiro disco, O Maior Abandonado, de 1984, que a banda conseguiu estourar de verdade, com o álbum vendendo muito, ganhando disco de ouro e tudo mais, principalmente com músicas como Bete Balanço, Maior Abandonado e Por Que a Gente É Assim. Quem vem com tudo não cansa, Bete Balança, meu amor. Então, nesse momento, tanto o Cazuza quanto a banda dele já tinham ganhado aí o cenário musical brasileiro, com eles sendo até mesmo convidados a participar da primeira edição do Rock in Rio em 1985. E foi justamente nesse mesmo ano, em busca aí de uma maior liberdade criativa, que o Cazuza decidiu por deixar a banda e iniciar sua carreira solo, que foi de muito sucesso, talvez até de maior sucesso que ele teve junto com o Barão Vermelho, com ele vendendo muito, tá? Mas muito mesmo, começando aí logo com o seu disco de estreia, que foi exagerado, mas principalmente com o terceiro e o quarto discos lançados em sua carreira solo. O Ideologia, de 1988, que vendeu mais de 1 milhão de cópias, e O Tempo Não Para, de 89, que chegou a vender quase 2 milhões de cópias, e que fizeram então ele ser reconhecido por muita gente como um dos grandes artistas brasileiros. Acontece que desde 85 ele vinha tendo ali alguns problemas de saúde, períodos de febres diárias. Em 87 ele chegou a ser internado por conta de uma pneumonia, momento em que ele testou positivo como portador do vírus do HIV, justamente aí em um período que a doença estava em seu auge, né, e infelizmente matando muita gente. Nesse momento ele começou o tratamento e chegou até ir até os Estados Unidos para isso. Tudo isso em um momento em que ele também vivia o seu auge em sua carreira solo. Foi justamente aí nesse período que ele estava ali vendendo mais discos e fazendo cada vez mais shows. E dessa forma, até como era bastante comum, tá, para artistas que eram portadores do vírus ali, até por conta de todo o preconceito, a princípio ele não divulgou essa informação, apesar de muita gente já tá meio que desconfiando por conta da saúde dele em vários momentos se mostrar ali mais frágil. Porém ele decidiu mudar isso também, e no começo de 1989, durante uma entrevista que ele estava dando ali no programa da Marília Gabriela, ele admitiu ser portador do vírus de HIV e já tá fazendo o tratamento contra a AIDS, com isso então virando notícia no país inteiro, né? E foi então alguns meses depois disso, com a intenção ali de trazer mais o debate sobre a AIDS para a população, enquanto ele estava num momento bastante delicado ali em relação à sua saúde, tá pesando cerca de 40 quilos apenas, que ele aceitou ali receber em sua casa jornalistas da revista Veja, para falar mais ali, né, sobre a sua batalha contra a doença e de como ele tentava se apegar ali no lançamento daquele que seria o seu mais novo disco para não se afundar em desânimo aí causado justamente pela doença. A jornalista responsável por fazer essa matéria foi a Ângela Abreu, que contou também com a colaboração ali do Alessandro Porro, que conversaram com o Cazuza e colheram seus depoimentos então para fazer
fazer essa matéria. Mas ao contrário do que pensava tanto o artista quanto a sua família, assim que a revista saiu com a entrevista, o conteúdo dela não agradou nem um pouquinho a nenhum deles. A ponto do Cazuza ir parar num hospital e de seu pai tentar matar um jornalista. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança uns vídeos assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, foi então no dia 26 de abril de 1989 que saiu a edição da revista Veja contendo a entrevista com o Cazuza. Com essa matéria aí já sendo destacada logo na capa, tá? E já gerando revolta em muita gente, incluindo do cantor e de seus pais. Isso porque ela trazia ali uma foto do Cazuza, né? Visivelmente muito magro, e até aí acho que nem era tanto um problema, mas com a manchete: Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Meio que de certa forma decretando que a morte do cantor, um dos mais populares do país naquele momento, estava próxima. Com muita gente, inclusive, ao ver a capa achando que ele já tinha morrido, tá? Coisa que ainda não tinha acontecido naquele momento e que na verdade até demoraria um pouquinho para acontecer. Mas ainda tinha mais coisas, tá? Na verdade, o que chateou mais ainda as pessoas e o próprio Cazuza não era tanto a capa, mas sim o conteúdo da matéria. Isso apesar da capa já ter sido bastante polêmica para muita gente, né? Isso porque a matéria ali, de certa forma, quase que responsabilizava o artista pela doença, atrelando aí cada vez mais a imagem dele ao uso de droga e a uma vida sexualmente promíscua, muito reforçando aí os preconceitos, né, que portadores da AIDS sofriam naquele momento. Mas tinha ainda mais, tá? E que aparentemente foi o que mais abalou o Cazuza aí como um todo, que falava diretamente do seu trabalho e de suas músicas. Isso porque um trecho da matéria dizia exatamente o seguinte, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Cazuza não é um gênio da música. É até discutível se sua obra irá perdurar de tão colada que está no momento presente. Não vale igualmente o argumento de que sua obra tende a ser pequena devido à força do destino. Quando morreu de tuberculose em 1937, Noel Rosa tinha 26 anos, 5 a menos que Cazuza, e deixou compostas nada menos que 213 músicas. Dezenas delas, obras-primas que entraram pela eternidade afora. Cazuza não é Noel, não é um gênio. É um grande artista, um homem cheio de qualidades e defeitos que tem a grandeza de alardeá-los em praça pública para chegar a algum tipo de verdade. Ou seja, basicamente dizendo que a obra do Cazuza não seria lembrada no futuro, que seria esquecida, que seria uma coisa mesmo que ficaria ali naquele momento, naquele período, né, final dos anos 80, talvez começo dos 90 no máximo. E ainda o comparou ao Noel Rosa, né, que tinha morrido ali com 5 anos a menos do que o Cazuza tinha naquele momento, e que segundo a revista já teria feito então muito mais músicas e obras-primas. E foi mais ou menos isso que pegou muito o Cazuza. Segundo a própria mãe do cantor disse, tá, assim que ele terminou de ler essa matéria, ele ficou ali com os olhos bem marejados e estava quase chorando quando disse ali que perdoava os jornalistas por quase tudo que estava lá, só não por terem colocado em dúvida a qualidade do seu trabalho, pra logo depois ele começar a chorar e chorar muito, tá? Ela conta ainda, tá, que ele ficou tão abalado que a pressão dele baixou muito e que até parecia ali que ele estava convulsionando em alguns momentos, e assim decidiram então levá-lo ao hospital. Com a enfermeira que acompanhava ele ali no dia a dia nesse momento, né, dizendo certa vez que achava que ele não sobreviveria à viagem de Petrópolis, que era onde ficava a casa onde eles estavam, até o hospital no Rio de Janeiro. Mas felizmente no final deu tudo certo aí. Eles chegaram no hospital, ele foi medicado e a pressão dele foi estabilizada. Acontece que teve uma pessoa que aparentemente ficou ainda mais abalada aí do que o próprio Cazuza, que foi o João Araújo, o pai do Cazuza, que ao ver como o filho ficou ali após ler a matéria, né, ainda segundo a Lucinha Araújo, tá, que é a mãe do Cazuza, acabou tomando ali uma atitude drástica e que não foi trágica por muito pouco, já que ele teria pegado uma arma de fogo e ido até a frente da casa de um dos jornalistas lá que escreveu a matéria, nesse caso aqui foi o Alessandro Porro, a fim de matá-lo mesmo, tá, meio que na intenção de se vingar aí por aquilo que a matéria tinha feito pro seu filho. Com o João só não conseguindo atingir esse objetivo, tá, porque alguns vizinhos, quando viram, avisaram o Alessandro, que acabou fugindo. E isso só foi revelado bem recentemente pela Lucinha, tá, foi mais ou menos em 2019. Mas as consequências dessa matéria não pararam por aí, tá, como se já não tivesse sido coisa demais, né. Isso porque, como eu disse, né, a capa e a matéria, apesar de venderem muito, tá, foi cerca aí de 1 milhão de cópias vendidas, o que é muita coisa para uma revista, foi
extremamente criticada, tá? Tanto pela população como por outros jornalistas. Isso porque ela foi considerada muito sensacionalista, né? Praticamente decretando a morte do cantor, que estava vivo, né? Inclusive voltou a se apresentar até depois disso, tá? Com a revista fazendo isso meio que só para vender mais mesmo. Com eles chegando a afirmar na matéria, tá? Que o cantor definhava dia a dia e que estava cada vez mais próximo da morte. Isso sem nenhum depoimento aí de um médico especialista dando seu parecer ali na matéria. O que abriu uma enorme discussão sobre a ética jornalista e sobre um limite aí que essas matérias então deveriam ter, tá? Essas discussões foram feitas pelos próprios jornalistas. Com muita gente afirmando que a ideia ali então não foi informar ou ajudar, né, falar um pouco mais aí sobre a doença ali que o Cazuza vinha batalhando contra, né, a AIDS, mas somente ser apelativa mesmo, reafirmando preconceitos e expondo ali o cantor em sua intimidade e vulnerabilidade. Toda essa repercussão negativa que a matéria teve, né, fez a jornalista Ângela de Abreu, que tinha sido uma das responsáveis por escrever ela, pedir demissão da revista somente uma semana após essa publicação, mesmo com a revista tendo vendido muito, afirmando ainda ali que o texto original dela tinha sido alterado por outras pessoas da redação. Vale dizer também que, depois de recuperado, foi a vez do próprio Cazuza se pronunciar sobre isso, através de um texto ali que ele intitulou como Veja a Agonia de uma Revista, dizendo sobre a revolta aí que a revista teria causado em pessoas dotadas de um mínimo de senso de solidariedade, e que era muito triste ver que eles tinham cedido tanto assim aí ao sensacionalismo, dizendo ainda que esses repórteres e editores que tinham determinado, né, que ele estava em agonia na matéria, deveriam ter tido ali a lealdade e a franqueza de falar isso pra ele mesmo, né, quando foram muito bem recebidos na casa dele lá naquele momento da entrevista, dizendo ainda que a revista não cumpriu com seu dever jornalístico de informar a realidade e que ela não era a juíza do destino dele. E completou ainda dizendo que não estava em agonia e nem morrendo, tá, mas que poderia morrer a qualquer momento, assim como qualquer outra pessoa viva, dizendo ainda que estava vivíssimo e trabalhando perante as pessoas que gostavam dele. E assim ele permaneceu, tá, por pouco mais de um ano. Ele faleceu em julho de 1990, mais ou menos aí 1 ano e 3 meses depois de tudo isso. E no final, realmente indo aí no sentido contrário do que disse a matéria sobre a carreira dele, conseguindo deixar um legado aí pra música brasileira, mesmo mais de 30 anos depois da sua morte. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente, você conhecia essa história? O que você achou dela? Você sabia que tinha tido essa capa aí que foi super polêmica da revista Veja? E o que você acha aí de como foi levada essa matéria? Fala aqui pra gente. Aqui dos olhos tá deixando outros vídeos pra você assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!